Bem-vindo ao canal? Quer conhecer as versões de Gotham City, a cidade do Batman? Quando Joel Schumacher assumiu a direção dos filmes do Batman, após a saída do Tim Burton, que aconteceu depois de Batman Returns, o estúdio deu a ele dois objetivos. O primeiro era fazer o Batman ficar acessível para todas as audiências, ficando mais amigável ao público em geral, e o segundo era fazer com que ele atingisse as crianças para vender toneladas de brinquedos. O filme Batman Forever, de 1995, foi a resposta de Schumacher, seguido de Batman e Robin, de 1997. Dois filmes que mostraram uma visão única do Cavaleiro das Trevas, como nunca havia sido visto antes. Ao mesmo tempo, ele retomou as ideias do Batman da TV da década de 1960, além do filme ser também um produto da era MTV. Então, como ele transformou a Gotham sombria e o lugar mais violento do mundo, retratada por Tim Burton, além de ter sido retratada desse jeito em Batman, The Animated Series, com seus becos sombrios, em uma cidade colorida e repleta de neons por todos os lados? Aparecendo pela primeira vez em Batman número 4 de 1940, Gotham City foi criada por Bob Kane e Bill Finger. Nesse ponto, Metrópolis estava bem estabelecida como a cidade do Superman, e lá ele podia viver suas aventuras. Essa deve ter sido a decisão de Kane e de Finger, dar ao Batman uma cidade em que ele pudesse brincar. E essa cidade refletia o lado sombrio do personagem, além de ser um reflexo ao contrário da ensolarada e amigável Metrópolis do Superman. Muitos dizem que ambas as cidades foram baseadas em Nova York, e que Metrópolis seria Nova York durante o dia e Gotham a Nova York durante a noite. Pela importância da cidade, não é de estranhar que ela tenha servido de palco para ambos os personagens, além de ser o foco central do universo Marvel inteiro, mas a arquitetura de Gotham foi baseada nas ilustrações de Hugh Ferris, cujos arranha-céus foram vistos no livro de 1929, chamado The Metropolis of Tomorrow, e essa foi a inspiração de Gotham. Até seu nome veio de um apelido que Nova York tinha desde o século XIX e que evocava a arquitetura e a literatura góticas. Mas seria difícil de imaginar se nós nunca tivéssemos visto uma história do Batman, e isso aconteceu para os bravos leitores de 1940, quando viram nas páginas do gibi a arquitetura sombria e as suas fábricas abandonadas. E nessa versão original, a silhueta do Batman aparecia entre um edifício e outro, iluminado por uma pálida lua amarela. Parece que sempre é lua cheia nas histórias em Gotham, porque fica mais legal. Esse é o cenário perfeito para o combate ao crime do Cavaleiro das Trevas, uma mistura de clima noir com super façanhas, como se o detetive encontrasse as criaturas da noite. Mas, nos anos 1950 e 1960, houve uma mudança no tom das histórias do Batman e Gotham deixou de ser a última cidade do mundo em que você gostaria de estar à noite, para se tornar algo mais comum e menos perigoso. Nenhum dos criminosos questionava mais a existência do Batman, porque bastava dar uma olhada e lá estava ele e o Robin esquiando com o vilão da semana. Aquelas fábricas e becos escuros deram lugar a museus de arte e a laboratórios de ciência, e esse era o novo cenário para as aventuras do Batman, ao mesmo tempo em que os vilões abandonavam suas armas e as trocavam por máquinas absurdas. E assim o Batman, com o passar do tempo, foi se tornando cada vez menos um detetive. Ele se tornou um Bat-bebê, ou uma Bat-zebra, ou um Bat-homossexual. E nada disso foi por acaso, é claro. Os autores abraçaram essa visão cartunesca, além de refletir o otimismo após a Segunda Guerra, além de ser uma resposta à censura nos quadrinhos da época, o Comics Code Authority, que forçou os quadrinhos a serem mais amigáveis. E assim, Gotham se transformou num colorido parque de diversões e que não se parecia não só com Nova York, como também não se parecia com nenhuma outra cidade americana, até que a história foi reimaginada para a série do Batman de 1966. Estrelando Adam West e Burt Ward como Batman e Robin, a série abraçou o humor clichê dos quadrinhos daquela época,
Gotham ficou colorida e com uma atmosfera surreal. A série foi filmada na ensolarada Califórnia e Gotham ficou iluminada como nunca. Ficou tudo distante, esteticamente e geograficamente, da sua ideia original. O Cavaleiro das Trevas deixou de ser sombrio e Gotham se tornou uma celebração de criatividade e de clichê ao mesmo tempo. Um lugar onde o Batman e o Coringa podiam competir no surf, num dia ensolarado, e ninguém nem mesmo estranhava. A cidade perdeu a sua atmosfera de perigo e, para melhor ou para pior, essa série definiu como o público enxergaria o Batman dali para frente, e por extensão, Gotham também. E quando Tim Burton trouxe o Batman de volta em 1989, de certa maneira foi uma declaração de guerra contra a versão clichê da década de 1960, que vinha sendo a visão do público desde então. Em contraste, a versão de Adam West, o Batman de Michael Keaton, era sombrio e torturado. Trazia a ideia do Batman de Neil Adams e também do Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, que revitalizaram com sucesso o Batman nos quadrinhos. Mas foi Burton, junto de sua equipe de produção, que remodelaram a Gotham City para a era moderna. E eles fizeram essa Gotham que reunia os piores aspectos de Nova York. Uma grotesca paisagem e que parecia que a arquitetura dos prédios se unia organicamente, como se fosse um fungo escuro. E se o crime é uma doença, a Gotham de 1989 estava infectada e apodrecida até o fim. E essa visão evoluiu até a sequência de 1992, Batman Returns. Essa versão era maior e mais opressora, se afastando de sua estrutura europeia do primeiro filme, com uma iconografia que diziam ser em estilo fascista e que fisicamente bloqueava a luz com seus prédios altos. E assim, a cidade vivia uma noite perpétua e um circo ou o zoológico poderiam ser mortais. Se Batman de 1989 foi um grande sucesso, o filme Batman Returns recebeu um retorno menor por parte do público. Críticos e fãs elogiaram o tom mais sombrio e a exploração psicológica dos vilões, mas o McDonald's, que tinha feito brinquedos para as crianças, não havia gostado e dizia que o filme tinha traumatizado as crianças e enfurecido os pais. Se a franquia do Batman fosse continuar, ela precisaria de um novo líder. E é aí que entra Joel Schumacher. E a tarefa dele não era simples. Ele precisava embalar toda a franquia, que até ali vinha num tom sombrio, em algo muito mais familiar e comercial. E foi exatamente o que ele fez, parecendo uma autêntica evolução, com o uniforme, as Batbugigangas e o Batmóvel. Gotham estava brilhando como glitter, iluminada e colorida. A decoração estilo Art Deco fazia com que a cidade parecesse opulenta, com suas luzes de neon, povoada com estátuas decadentes e que pairavam sobre a cidade como se fossem deuses. Em Batman Forever, Schumacher olhou para trás. Ele trouxe de volta o estilo da década de 1960, que Frank Miller e Tim Burton desprezaram. A cidade também era limpa e futurística, levando o Cavaleiro das Trevas rumo ao novo milênio. Esse estilo retrô e futurista, ao mesmo tempo, levou os críticos de Washington Post a comparar essa Gotham com Blade Runner, de 1982. Ela foi produto da diretora de desenho Barbara Ling, que descreveu a cidade como uma mistura de Manhattan, de 1930, com a Neo Tóquio, de Akira. Mas, apesar da arquitetura de 1930, as cores de 1960 e do estilo futurista, a Gotham de Schumacher foi mesmo um reflexo dos anos 1990. Sua clássica arte ia de encontro ao consumismo e assim é justo de dizer que ela refletia os excessos daquela época. E mesmo com os neons e as cores em seu interior, gangues de motoqueiros ligavam os motores nessa distopia, lembrando os vilões mutantes de Batman Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Mas é interessante lembrar que esse estilo mais colorido de Batman Forever também lembrava a Gotham de Tim Burton. É algo mais limpo e mais colorido, mas também é ainda mais viciada. Assim, Schumacher
pediu que fossem colocadas estátuas gigantes em todos os lados, fazendo com que a cidade tivesse mesmo o seu próprio rosto, ou diversos rostos, porque tudo aqui é sobre excessos. Assim como essa versão do Batman, a cidade era orgulhosa, corajosa e barulhenta. Joel Schumacher queria transmitir algo a mais sobre Batman e Robin, já que ele achava que poderia não ser o esperado, um adulto solteiro de mais de 30 anos, passando as suas noites com um uniforme acompanhado do garoto prodígio. E assim, quando eles vestiam seus uniformes no filme, os closes e tudo mais fizeram com que essa talvez seja reconhecida como uma versão gay do Batman. Ele levou tudo a um extremo e não rejeitou as origens dos quadrinhos. Pelo contrário, ele abraçou essas origens. Na Gotham de Schumacher, tudo é exagerado. Seus vilões são teatrais e cartunescos, especialmente a Poison Ivy, a Era Venenosa, de Uma Thurman, com sua peruca gigantesca, óculos de Penélope Charmosa e performance espalhafatosa. Batman Forever foi um grande sucesso de bilheteria, se tornando a sexta maior bilheteria de 1995 e levando a Warner a encomendar uma sequência. E essa foi Batman e Robin, que unia Mr. Freeze com a Poison Ivy. E nesse ponto, qualquer vestígio dos filmes de Tim Burton havia sido apagado. O desenho havia se tornado ainda mais colorido, ainda mais cômico e ainda mais comercial para vender brinquedos para as crianças. O diretor Schumacher, em entrevistas, lembrou a grande pressão do estúdio para que o filme vendesse brinquedos dos veículos, dos uniformes e até das partes do cenário. E o resultado final é que Gotham não parecia ser um lugar real, mas parecia um parque de diversões onde eles podiam colocar seus brinquedos. O resultado final não foi bom e recebeu uma recepção gelada do público. Schumacher queria dirigir uma prequel que se baseava em Batman Ano 1 e em Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, e esse filme teria um tom mais sério, mas a Warner recusou a ideia. O fato é que Schumacher gostava de quadrinhos e tudo foi feito para lembrar a estética dos gibis. Ele pegou todo o tom sombrio dos filmes de Tim Burton e reduziu tudo a um desenho animado para as crianças. Apesar de tudo, muitos consideram essa Gotham dos filmes de Schumacher como a mais impressionante versão da cidade até hoje. Há uma sensação de claustrofobia em seus interiores e esses filmes levaram tudo a um outro nível. Claro, essa versão não tem a atmosfera das versões dos quadrinhos, nem é tão icônica quanto a de Tim Burton, nem tão atemporal quanto a de Batman, The Animated Series, mas essa Gotham exagerada foi o máximo de devoção quanto à visão de um fã, que é o que Schumacher era. Todo esse exagero mostrou a versatilidade do Batman como personagem, e essa versatilidade é um dos motivos dele se manter tão popular 85 anos depois da sua criação. Então era isso, qual desses filmes do Batman você gosta mais? Diz aí nos comentários, valeu, até o próximo vídeo.